Olá! Começa agora o programa Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. De quem é a responsabilidade jurídica quando ocorrem acidentes como, por exemplo, a queda de galhos de árvores em um carro durante uma tempestade? A diferença entre o caso fortuito e a omissão do poder público é um dos temas do programa de hoje. Vamos falar também sobre concursos públicos. Uma entrevista com o juiz federal Márcio Lopes Cavalcante. Ele é especialista no tema e esclarece diversas dúvidas sobre o mundo dos concursos. O Inteiro Teor dessa semana acompanhou um julgamento que aborda a diferença entre um caso fortuito e a omissão do poder público. A dúvida pode surgir em situações como tropeçar em um buraco no meio da via pública ou o carro ser atingido por uma árvore que cai após uma tempestade. Ao sair na rua, estamos sujeitos a muitos perigos, desde um simples tombo a um atropelamento e até um assalto. Mas quem vai imaginar que em dias de sol, sem chuva e vento forte, uma árvore também pode causar graves acidentes e muitos prejuízos? Pois é claro que as árvores espalhadas pela cidade têm muitos benefícios para a população, mas elas também podem ser um problema se estiverem no lugar errado. Eu estacionei meu carro aqui, volta de 7h30, 8 horas, e mais ou menos em horário de 10h30 aconteceu esse sinistro, né? Além do José Carlos, mais 3 moradores deste prédio residencial também tiveram os carros estragados. Com tantos problemas, o síndico do prédio teve que tomar providências para evitar mais acidentes. O que a gente tem trabalhado para tentar minimizar essa situação é melhorar a apólice de seguro e fazer a poda preventiva. Para se prevenir de situações como esta, o melhor caminho é entrar em contato com a Novacap, que é responsável por fazer a vistoria e identificar áreas de risco. É bem simples, a pessoa vai ligar nesse telefone, o atendente vai pegar o que ela está pedindo, né, e vai ser encaminhado para a gente para fazer a vistoria. A vistoria em si é feita rapidamente, até porque nós temos um prazo para responder o pedido do cidadão, né? Então a vistoria é feita em 10 dias, mais ou menos. Enquanto os prejuízos são só financeiros, menos mal. Mas e quando a vítima é você? Foi o que aconteceu com uma idosa na Bahia, que ao caminhar sob uma via de responsabilidade da Universidade Federal do Estado, foi atingida por um galho que se soltou de uma árvore. Por causa do acidente, a idosa teve traumatismo craniano. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já que a vítima entrou com uma ação de indenização por danos morais contra a universidade. Ao analisar o processo, a corte entendeu que o Estado foi responsável pelo acidente e, por isso, aceitou o pedido. No caso específico do processo, o TRF ele se utilizou, na verdade, de algumas reportagens em que havia prova que as chuvas na cidade viriam acontecendo. Já não era a primeira vez que haveria uma queda de galho nesse mesmo local. Existiam reportagens e até declarações no constante dos autos em que as pessoas comunicaram ao Estado que isso poderia vir a ocorrer, que já tinha ocorrido e que poderiam vir a ocorrer. Esses foram os elementos, inclusive, que o relator se utilizou para demonstrar que havia, na verdade, uma falha, uma omissão do Estado, porque poderia ter sido evitado. Ainda que decorrente de chuva, fortes ventos, isso já era uma situação que já estava acontecendo e que, por essa razão, o Estado poderia prever e atuar para que aquele dano não viesse a ocorrer. Com a decisão, a Universidade Federal da Bahia foi condenada a pagar R$50 mil de indenização à idosa. Depois do intervalo, vamos falar sobre as políticas públicas do Judiciário brasileiro. Fique com a gente. O Inteiro Teor está de volta. Confira algumas recentes decisões do primeiro grau da Justiça Federal.
Na Bahia, a Justiça Federal condenou uma ex-servidora do INSS a ressarcir o órgão em mais de R$440 mil. Sobre o valor serão aplicados juros e correção monetária. Ela foi responsável por dezenas de concessões indevidas de benefícios previdenciários para obter proveito econômico. A sentença da primeira vara de Feira de Santana ainda suspendeu os direitos políticos da ex-servidora por 8 anos e a proibiu de contratar com o poder público. Juízes federais do Acre determinaram a busca e o bloqueio de bens, inclusive ativos financeiros, do consórcio Portal, contratado pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, o DEPASA, para realizar obras nos bairros de Monhês e Jorge Lavocati, na capital Rio Branco. As empresas SIC Construções e Comércio Limitada e Engenharia, Importação e Exportação, que formam o consórcio, são acusadas de praticar fraudes em contratos e licitações. E em Marabá, no Pará, 13 integrantes de movimentos sociais que participaram em 2007 da ocupação da hidrelétrica de Tucuri, a segunda maior do país, foram condenados pela Justiça Federal a mais de 20 anos de prisão no total. Os réus também terão que ressarcir os prejuízos da hidrelétrica em mais de R$500 milhão em decorrência da diminuição na geração de energia. 2 temas debatidos no Judiciário brasileiro são abordados hoje no quadro Universidade Corporativa. São eles: políticas públicas e celeridade processual. Assunto para o professor de Direito Administrativo, Roger Aguiar. Olá, meu nome é Roger Aguiar, sou mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília. E nos meus estudos e pesquisas que realizei nessa oportunidade acadêmica, desenvolvi a análise e também busquei compreender como que se mostra juridicamente e socialmente falando um princípio muito importante denominado princípio da razoável duração do processo. Esse princípio ele faz parte de políticas públicas voltadas para uma reforma do Poder Judiciário de tal modo a atender às demandas sociais da maneira mais eficiente possível. O princípio da razoável duração do processo entrou no ordenamento jurídico, entrou na nossa lei maior, na Constituição da República, por meio da emenda constitucional número 45. Essa emenda foi publicada no finalzinho do ano de 2004. E observo, desde então, um esforço de todos os agentes envolvidos aí nessa ideia de fazer reforma do judiciário, no sentido de promover ações para que este princípio ele se mostre concretizado, né, no meio das práticas do poder judiciário. Nesse sentido, mostrar que a razoável duração do processo é um princípio fundamental fez parte da nossa pesquisa. A duração do processo, no dizer da maior parte da doutrina referente a esse assunto, se demonstra como um desafio para buscarmos o tempo ideal do processo. Razoável duração do processo não significa processo que anda muito rápido e nem tão somente processo que anda muito lento. É necessário se encontrar o tempo ideal para que a nossa atividade jurisdicional seja uma atividade segura e célere. Foi essa a nossa pesquisa, né, e espero que nós possamos estimular mais e mais atores no sentido também de buscar estudar esse assunto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Depois do intervalo, uma conversa com Márcio Lopes Cavalcante, juiz federal da Seção Judiciária do Amazonas. Ele é também professor e autor do site Dizer o Direito, direcionado para concursos públicos. Fique com a gente. Quem está na longa batalha que é estudar para ingressar no serviço público
Não pode perder agora a entrevista da jornalista Vera Carpes com Márcio André Lopes Cavalcante, juiz federal da Seção Judiciária do Amazonas. Ele criou o site de Zero Direito, que tem se tornado referência para os concurseiros. Acompanhe. O juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante atua na Seção Judiciária do Amazonas. É professor na Escola de Magistratura do Estado e autor do site de Zero Direito, um blog direcionado para concursos públicos. E atenção, concurseiros, este vai ser o assunto da nossa entrevista. Bem-vindo ao Interteor, doutor Márcio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar para os telespectadores. E vamos abordar temas recorrentes nessa área. Por exemplo, o cargo de juiz federal é um dos mais disputados do país. Quais são as principais dicas para quem está se preparando para este concurso? Bem, o cargo de juiz federal realmente é um dos mais disputados e a preparação para ele envolve 4 pilares, né? O primeiro deles é você estudar por obras voltadas para concurso público, obras específicas nos quais os autores já abordam os temas voltados para as exigências que são feitas pela banca examinadora. O segundo pilar é você também estudar a jurisprudência dos tribunais superiores, do STF e do STJ. Hoje em dia, ninguém é aprovado no concurso público se não conhecer com profundidade como decidem o STF e o STJ. A terceira exigência fundamental é o estudo da letra da lei, ou seja, você tem que ler o Código Civil, o Código Penal, a legislação extravagante, porque muitas questões elas são cópias da reprodução, né, literal do texto de lei. E, por fim, a última dica, a última sugestão é que você realize muitas provas de concursos anteriores, porque com o treino você vai adquirindo habilidade suficiente para, no momento da prova, acertar as questões que são cobradas. Vamos agora falar sobre os concursos públicos na visão dos tribunais superiores. Existem diversas demandas relacionadas com concursos públicos que chegam todos os dias ao Poder Judiciário. Aqui no tribunal, por exemplo, quais são as mais frequentes? Realmente, a questão dos concursos públicos ela exige bastante do Poder Judiciário respostas céleres, né, respostas para os pleitos dos candidatos. Como mais frequentes, nós temos questões de limite de idade, questões de restrição por motivo de sexo, questões relacionadas com teste físico, né? No concurso da Polícia Federal nós temos muitas ações relacionadas com esse tema. Também quanto a provas objetivas e questionamento dos candidatos quanto ao conteúdo das provas. Enfim, são muitos assuntos com essa temática. Uma dúvida frequente dos telespectadores diz respeito à vida pregressa do candidato. Se o candidato possui restrições no SPC, Serasa, ele pode, assim, mesmo assim, prestar o concurso público? E se ele tiver contra si um inquérito policial ou um processo criminal, ele pode ser impedido, no caso de aprovado, de assumir o cargo? É uma excelente questão. Na verdade, nós temos no concurso público uma fase que nós chamamos de investigação social. Nessa fase, a instituição que está promovendo o concurso, ela faz uma espécie de investigação a respeito da vida dos candidatos que foram aprovados. No entanto, o STF e o STJ possuem entendimento pacífico de que se esse candidato ele possui um inquérito policial ou mesmo uma condenação criminal, mas essa condenação ainda não transitou em julgado, ou seja, ela ainda não chegou ao final, esse candidato ele pode, mesmo assim, assumir o cargo. Por quê? Porque vigora no nosso país o que a gente chama de princípio da presunção de inocência. Então, enquanto não houver uma condenação definitiva, ele não está impedido de assumir o cargo por conta disso. Da mesma forma, ainda que ele tenha alguma restrição no banco, né, de credores, de banco de devedores, como SPC, Serasa, existem julgados dizendo que ele pode, mesmo assim, assumir, uma vez que o simples fato de ele ser devedor não macula a sua vida pregressa a ponto de ele ser impedido de assumir um cargo público. Ao contrário, assumindo o cargo público, ele pode
retomar a sua vida e as suas finanças. Agora, algumas vezes o candidato aprovado somente é convocado para tomar posse muitos meses após o concurso ter chegado ao fim. Se ele for convocado apenas pelo Diário Oficial, é provável que não leia nem fique sabendo da nomeação. Existem ações aqui também sobre esse aspecto. Quais são os direitos do candidato nesse caso? Ele foi lá convocado, não viu? Isso é uma questão, infelizmente, muito frequente, ou seja, o concurso terminou e somente 10 meses, 1 ano depois, é que os candidatos começam a ser convocados. E aí o que acontecia? Esse candidato era chamado pelo Diário Oficial, não lia o diário e perdia o prazo para tomar posse. Essas questões chegaram ao Judiciário e hoje em dia o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacífico de que essa atitude, essa conduta da administração pública foi ilegal, ela foi irrazoável. Por quê? Porque o STJ tem o entendimento de que, se o concurso demorou muito tempo para chamar o candidato, ele deverá convocá-lo por outros meios que não o Diário Oficial. Por exemplo, por telefone, por carta, pela internet, por e-mail. Lembrando que o candidato, quando ele se inscreve no concurso público, ele preenche uma série de informações que estão disponíveis à administração pública, como o seu telefone, o seu endereço, o seu e-mail. Então, a administração possui mecanismos de convocá-lo que não seja pelo Diário Oficial. Então, os candidatos que se enquadram nessa situação, eles encontram, sim, a resposta do Poder Judiciário, que confere a eles o direito de ser novamente nomeados e ter o direito à posse. A questão da exigência da prova física também é uma questão que gera muito controvérsia. Tem uma decisão aqui de uma juíza de Roraima, inclusive, que ela decidiu pela gravação dessa prova. Como o senhor vê essa questão? Isso, esse é um tema muito frequente na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Quando nós temos o concurso da Polícia Federal, no qual é exigida uma prova física bastante difícil, né? Esse tema deságua bastante no Poder Judiciário. E aí, quais são os requisitos que o Judiciário, que a jurisprudência impõe para a validade do teste? Primeiro, esse teste tem que ser previsto na lei e no edital. Segundo, os critérios de avaliação desse teste também têm que ser listados no edital. E esse já é um tema mais polêmico. Alguns testes físicos exigidos, eles já foram declarados ilegais pelo Judiciário, porque impunham exigências irrazoáveis, Quais? Absurdas, né? Por exemplo, no teste da Polícia Federal, um dos testes que as candidatas eram submetidas era o teste de barra física. E aí, inicialmente, era exigido que a candidata fizesse 5 barras e depois foi provado que esse tipo de exigência era uma exigência muito grande e que a maioria das pessoas, a média das pessoas, não conseguia realizar. Apenas atletas, pessoas que realmente tinham uma vida toda dedicada à atividade física. Então, essa exigência foi declarada ilegal e já nos editais subsequentes da Polícia Federal, isso já foi reduzido, né? Esse tipo de exigência já foi reduzida. Então, são muitas realmente as questões envolvendo teste físico e concurso público. E a exigência do psicotécnico, também muitas ações aqui no tribunal, essa exigência é permitida nos concursos públicos? Para que o teste psicotécnico seja válido, também nós temos alguns requisitos. O primeiro, ele tem que ser previsto na lei e no edital. Segundo, os critérios do exame psicotécnico, eles devem ser objetivos, ou seja, eles devem ser listados no edital e não podem envolver subjetivismo, para que os candidatos não sejam eliminados por preferências pessoais da instituição, da administração ou do psicólogo que aplicar. E terceiro, é que deve haver possibilidade de recurso. Sempre que o candidato for reprovado, ele tem que ter possibilidade de recorrer para uma outra instância administrativamente sobre o resultado desse exame psicotécnico. Doutor Márcio, é possível que o Poder Judiciário anule questões objetivas de concurso público que foi elaborada de forma equivocada? Existem muitas situações semelhantes e também é possível que seja alterada a pontuação dada ao candidato na questão sobre o argumento de que a correção feita pela banca foi inadequada? Esse tema foi apreciado esse ano, agora em 2015,
pelo Supremo Tribunal Federal, né, em sede de repercussão geral, ou seja, o que é isso? Ele definiu essa questão e vale para todos os casos em todo o Brasil, né? E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte regra: como regra, não. Ou seja, como regra, o Poder Judiciário ele não pode se substituir à banca examinadora, ou seja, como regra, ele não pode anular questões de concurso público, ele não pode dizer que aquela resposta que foi dada pela banca ela é errada e ela devia ter sido dada de uma outra forma. Então, essa é a regra geral. O Supremo ele admite apenas em casos excepcionalíssimos em que há uma flagrante ilegalidade a intervenção do Poder Judiciário nesses casos. Por exemplo, se o conteúdo exigido naquela prova ele não estava previsto no edital, ou seja, se foi cobrado um assunto que não deveria ter sido, que não constava no edital. Nessa situação, o Poder Judiciário pode intervir e anular a questão, mas, como regra, o Poder Judiciário não pode se substituir à correção feita pela banca examinadora. Certo. Algumas pessoas assumem o cargo por força de uma decisão liminar provisória, muito frequente, e ficam ali exercendo a função durante muitos anos, até que o processo seja julgado definitivamente. Se após esse tempo a pessoa perder o processo, ela terá que deixar o cargo? Infelizmente, sim, né? Essa questão também era polêmica durante muito tempo, mas a jurisprudência consolidou-se no sentido de que não pode ser aplicado aí a chamada teoria do fato consumado. Então, mesmo a pessoa estando exercendo aquele cargo há muitos anos, se o processo dela, né, se aquela decisão pelo qual ela assumiu foi revertida, ela terá que abandonar o cargo. Então, por exemplo, a pessoa assumiu o cargo por força de uma liminar, de uma decisão provisória no início do processo. Depois de 5 anos, o processo dela é finalmente julgado e a decisão é contrária aos seus interesses. Nessa situação, ela vai ter que deixar o cargo, mesmo já tendo passado todos esses anos lá. Por quê? Porque a jurisprudência não admite a chamada teoria do fato consumado, ou seja, não é porque ela passou todo esse tempo que ela vai ter direito de continuar. Lembrando, no entanto, que ela permanece com o direito de ficar com os salários, né, da remuneração durante do período que ela trabalhou, sem problema nenhum, mas ela vai ter que deixar o cargo. O ideal nesse caso é a pessoa já ir estudando para um próximo concurso. Exatamente, né? Já ir acompanhando aí as dicas que a gente deu para se preparar para um próximo concurso. Certo. E o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito de ser nomeado? E se ele for aprovado fora do número de vagas? Essa também é uma pergunta muito frequente, uma dúvida, né, que sempre assola os candidatos. A resposta é sim. O candidato aprovado dentro do número de vagas, ele possui direito subjetivo de ser nomeado. O que é isso? Ele pode recorrer ao judiciário pedindo a nomeação. No entanto, se ele for aprovado fora do número de vagas, né, por exemplo, o edital previa 10 vagas, ele foi aprovado em 20º. Ele sendo aprovado fora do número de vagas, ele não tem direito subjetivo. Ele vai ter apenas uma expectativa de direito. Essa expectativa pode se confirmar se ficar demonstrado que a administração precisa daquelas vagas, né, e que há orçamento. Aí sim essa expectativa se transforma num direito subjetivo. Então, resumindo, foi aprovado dentro do número de vagas, direito subjetivo. Aprovado fora do número de vagas, apenas expectativa de direito. Muitas pessoas alegam que não tem dinheiro para pagar cursos para se submeter a concursos, que é difícil, mas eu visitando seu site, que a gente vai dar o endereço de novo, que é o www.dizerdireito.com.br, tem várias dicas para o estudante acompanhar as decisões, estudar de forma gratuita na internet. Enfim, que dicas o senhor dá lá no site, que já soube que é uma referência aí entre os concurseiros. Muito obrigado. A verdade, lá no site, no www.dizerdireito.com.br, eu faço uma análise da jurisprudência dos tribunais superiores, né? Lembrando que é uma das exigências para a gente ser aprovado no concurso público. Então, toda semana, os julgados do STF e do STJ são comentados. Além disso, eu comento também questões de concurso, provas anteriores, as novidades legislativas, né? Também a distribuição gratuita de apostilas com os principais assuntos, né?
e tudo inteiramente gratuito. Então, quem estiver se preparando para concursos públicos pode conhecer o site e com certeza não vai se decepcionar. Certo, muito obrigada então pela sua participação em nosso programa, com essas dicas importantes para quem está aí se preparando para fazer concursos, né? Toda a gama de concursos que existem hoje em nosso país. Muito obrigado, foi um prazer falar para você e para todos os telespectadores do Inteiro Teor. O Inteiro Teor fica por aqui. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até o próximo programa.